Boa tarde, meus amigos. Hoje, 27 de novembro, quarta-feira, dia quente aqui em Vitória, tá? E nós vamos falar sobre um tema que eu achei interessante, porque está falando muito na mídia, né? Quem não distribui os dons de Deus fica com o mar morto. E nós temos visto algumas profecias acontecendo, e eu gostaria muito de falar sobre elas, mas é muito difícil falar aqui, teria que ter um material para mostrar o modelo. O mar morto é morto por uma causa simples. Em Gênesis 13:10, este lugar era como o jardim do Éden, mas a maldição que caiu sobre Sodoma e Gomorra, ele ficou morto até 1980. Passou-se quase 2.700 anos atrás, quando o profeta Ezequiel, 47, de 8 a 12, disse que tudo isso mudaria, e mudou. Mesmo só recebendo águas das montanhas de Golã e de outros riachos, e por não redistribuir água para ninguém, não havendo renovação e só estagnação. Ele é super salgado e sem vida, tá? Dá para ler o jornal sentado sobre as águas, tamanha é a pressão, sem molhar o jornal. E tem detalhe também, tá? Você não pode fazer com que a água bata no seu olho, entendeu? Você não pode ficar muito exposto ali, que você pode se queimar, tá? Ou seja, ali é um lugar de morte. Ficar boiando ali à toa, você está indo para a morte, tá? Lendo um jornal é um perigo, então, não muito recomendado, ok? A analogia conosco é a mesma. Sofremos a maldição por causa da desobediência, né, de Adão e Eva, e essa maldição fez com que nós nos estagnássemos, nós ficássemos egoístas e retendo tudo para nós mesmos, como um zumbi ambulante, tá? O Provérbios 11:24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Mas, desde 1980, começaram a aparecer as bolainas, pelo menos 2 por dia, tá? São crateras que surgem do nada da terra com água doce por dia. Se você não viu as fotos ainda, é só você escrever essa palavra bolaine no YouTube, você vai ver o que é. E ali você vai ver que tem peixinhos naquele lugar. Como que pode um mar todo salgado ter peixe? Como que um lugar que é todo salgado, você vê as pedras no chão assim, tudo é salgado, dá 50 graus acima de zero, ter plantas com fruta? Aquilo tudo está sendo transformado, tá? E já tem, desde 1980 até hoje, 2024, mais de 9 mil deles. Imaginem, isso é um milagre tremendo, tá? Só que está acontecendo em silêncio e ninguém está percebendo. Eu vou ler depois no final 2 versículos bíblicos. Eu não sei se vocês já tiveram esse estudo, ainda vou passar esse estudo para vocês, que o livro de Apocalipse ele é dividido em 22 capítulos, tá? Mas se você ler os 22 capítulos normal assim, você não vai perceber a mensagem que está ali, porque esses 22 capítulos são divididos em 7 sessões. Vou falar aqui, eu sei que você não vai decorar, tá? Mas se você ouvir depois atentamente, você vai entender onde eu quero chegar. A primeira sessão, ela vai do capítulo 1 ao 3, ou seja, uma coluna vertical. A segunda sessão, ela vai do capítulo 4, 7 até o 8, 16. É a segunda sessão em vertical, tá? A terceira sessão vai do capítulo 8, do 7 ao 11. Outro vertical. A quarta, do capítulo 12 ao 14, mais outra linha vertical. A quinta sessão, do capítulo 15 a 16, outra vertical. Sexta sessão, do capítulo 17 ao 19, e a última, né, do capítulo, sétima sessão, capítulo 20 ao 22.
Ou seja, quando você coloca essas sessões uma ao lado da outra, aí você vai começar a perceber que várias 7 coisas se repetem uma ao lado da outra. Por exemplo, não são 7 igrejas, né? Não são, por exemplo, 7 selos, não são 7 trombetas, elas estão uma do lado da outra. E elas estão acontecendo, e já aconteceram. E hoje nós estamos lendo essas sessões na vertical, mas já estamos na sexta linha horizontal. Só falta se cumprir a 7ª. Eu vou ler no final do texto aqui quais são essas duas que se completam, tá? Que é a 6ª trombeta do capítulo 9, do 13 ao 21, e o 6º flagelo, né? Que é do capítulo 16 e 12. Ou seja, essas duas profecias que estão na 6ª linha horizontal já se cumpriram. Só falta a 7ª. Aí, se você tiver uma tabelinha dessa na mão, não significa que você vai saber o dia que Jesus vai voltar, mas você vai entender que o negócio está indo para o fim, tá bom? É só uma dica para deixar você curioso com isso. Só para vocês verem, eu coloquei isso tudo no Excel, tá? Vou mostrar aqui, ó. Ele é grandão, não sei se vai dar para vocês verem, entendeu? É grande e difícil de entender, ó. Não sei se vai dar, nem sei se vocês estão conseguindo ver, tá bom? Mas ele é muito grande. Mas eu vou tentar fazer pelo menos os títulos de uma forma em que você consiga entender, tá bom? Então vamos lá. 9.000 deles, onde água doce desce de Jerusalém, é o que a Bíblia fala, né? E peixes começam a aparecer, eu já vi no YouTube, e é verdade, e começa então a cumprir a profecia de Ezequiel. Deus pode fazer o mesmo com você, tá? O que ele pode fazer? Você foi amaldiçoado em Adão e Eva, você passou a ser uma pessoa morta, pois o próprio Deus falou para Adão e Eva: vocês encontrarão com a morte, e não deu outra. E quando você encontra com a morte, você vai estagnar, você para, você não tem renovação de nada, que é o que acontece com o mar morto. Vem as montanhas de Golã, desce a neve, né, vira água, tudo, mas fica ali parado, obviamente não tem vida. É o que acontece conosco, com a gente. Só que Jesus diz o seguinte, que rios de água viva fluirão no teu ventre. Se esse rio de água viva não fluir no teu ventre, é porque você não tem relação com Jesus. Percebeu, irmãos? Que o negócio é muito mais profundo do que você conviver em 4 paredes. Então vamos lá. Mais uma vez, a vida é muito curta para priorizar um coração desgostoso e sem forças. Ele acaba simpatizando com o mal e todo o seu corpo padece. Olha o que diz em Eclesiastes 11:10. Diz assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Olha só o que ele considera. Ele fala que a juventude e a primavera da vida, a palavra vaidade aí, rebel, significa que é pula de sabão, passa rápido, tá entendendo? E normalmente é o que nós gostamos. Quando a gente é novo, a gente acha que nunca vai ficar velho. E agora que a gente está nessa idade, né, com a minha geração, que você tem oportunidade de aproveitar, você não tem condição às vezes, Deus tem que cuidar de outras coisas, tem filhos, né, tem várias responsabilidades, e você vai dizer assim: eu não tenho mais prazer neles. Entendeu? Isso acontece comigo e acontece com muita gente. Mas vamos lá. Uma fala muito pertinente da psicanalista, eu não sei se o nome dela pronuncia assim, Aglaé Gray. Tem até aqui o Instagram dela, que é @AGLAIRPSI1. Se você quiser entrar lá, eu gosto muito de ler os textos dela, tá? Ela diz o seguinte: muitas vezes a doença é um grito de socorro da alma, insatisfeita com a vida que levamos. Quanta gente no leito de hospital
com problema psicossomático. É incrível como um simples ato de emprestar seu nome, pelo menos no Brasil, né, o avalista coloca-se numa autopunição. Por 5 anos você pode ficar preso no Serasa, né? Mas a dívida continua. Ainda bem que as leis mudaram, mas as consequências ainda perpetuam, tá? Mesmo depois da lei ser cumprida, infelizmente. Provérbios 20, 16, 27, 13 diz assim: torne-se a veste de quem serve, de fiador ao estranho, sirva a ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A Bíblia fala para você não fazer, mas a gente sempre faz, né? Tem mais que ser irmão ou amigo para tal coisa, mas sempre fazemos. Finalizando, irmãos, muitos holofotes para os altivos e orgulhosos, menos ou nenhum holofote para os pés que levam a palavra verdadeiramente, que ilumina o caminho dos perdidos. Já percebeu que tudo é inverso? Essa inversão de valores só aumenta, sabe o que? A solidão, a depressão, a ansiedade e desgosto pela vida. Em Provérbios 21, 4 diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Em Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas ninguém dá valor a isso. Mas amém. Que o Senhor Jesus te ilumine, como sempre, esquadrinhe sempre o seu coração, tire dali os quadradinhos ruins, coloque sempre os quadradinhos bons, e você vai ser uma pessoa sempre renovada. Lembre, quem não distribui os dons de Deus fica como um mar morto, fica na maldição e não se renova. Nós estamos aqui para nos renovarmos. Amém.